Hoje eu vou dividir com vocês uma técnica que eu utilizei quando eu queria materializar uma coisa específica para minha vida e eu queria materializar muito rápido uma realidade diferente. Então, em pouco tempo que eu utilizei essa técnica, as coisas começaram a acontecer de uma forma assim extraordinária e eu preciso dividir isso com vocês. Que foi o seguinte: quando eu estava morando de aluguel aqui no Vale do Silício, tem mais ou menos uns 3 a 4 anos que a gente comprou a nossa casa. Mas quando eu estava morando de aluguel, eu já vinha de muito tempo de aluguel aqui nos Estados Unidos. Eu vou fazer 13 anos de Estados Unidos. E a gente sempre morou de aluguel. Morávamos em Los Angeles de aluguel, moramos aqui no Vale do Silício também de aluguel. E já tinha muito tempo que eu queria ter uma casa. Era um desejo meu. Primeiro que eu não queria continuar pagando aluguel no Vale do Silício. Eu não acho que vale a pena, porque é um aluguel muito alto. Aqui é um dos lugares mais caros dos Estados Unidos, quiçá do mundo. Então, eu queria realmente não ficar investindo numa coisa que ia para nada. Eu queria ter a minha casa aqui. E eu sei que aqui é um lugar que a casa valoriza muito rápido. Então, nossa casa, quando a gente comprou a casa, no dia seguinte, para vocês terem ideia, a casa já tinha valorizado. Já tinha gente oferecendo mais dinheiro pela minha casa um dia depois que a gente comprou, pra você ter uma ideia. Então, as casas aqui valorizam muito também. Então, colocando no papel, eu já estava com essa decisão dentro de mim. E aí, colocando no papel, realmente valia muito mais a pena a gente ter a nossa casa aqui. Então, era um investimento que a gente queria fazer. E eu também tinha um sonho de ter uma casa na Califórnia há muitos anos. Era uma coisa que estava no meu quadro dos sonhos e eu queria ter. E só que aí, as coisas estavam andando de uma forma muito lenta. A gente mudou para uma casa. E aí, dentro dessa casa que a gente alugou, a casa era muito boa. A casa era grande, o quintal era bacana. O landlord da gente, que é o cara que alugou pra gente, ele era muito legal. Tipo, qualquer coisa que acontecesse, ele consertava na hora, sabe assim? Ah, geladeira, aconteceu tal coisa. Aí ele pode comprar a geladeira que você quiser, escolha a que você quiser, só me mande a nota que eu pago. Ou então, a pia quebrou, amanhã mesmo já manda o cara aí, de manhã, 7 horas da manhã, o cara já tava lá. Ou até, às vezes, tinha coisa que até ele mesmo ia lá, que ele era mais velho, aposentado, às vezes ele tava livre, ele já ia lá. Então era tinha tudo de confortável pra gente continuar no mesmo lugar. E às vezes na nossa vida a gente tá assim, numa situação que é muito confortável e a gente tá gostoso ali naquele quentinho, porque a gente não precisa mexer muito. Imagine, ter que mudar com 2 crianças e ter que escolher um novo lugar, tem que olhar a escola, porque aqui nos Estados Unidos as escolas são relacionadas à casa, não sei se você sabe, mas quando você vai comprar uma casa aqui, por exemplo, uma rua pode ser para uma determinada escola, nota 8, 9, 10. E uma casa que está atrás da sua pode ser para outra escola, designada para outra escola, a casa vai ser muito mais barata. Então, a escola também está relacionada à qualidade daquela escola e a nota está relacionada a vários fatores, qualidade, diversidade, limpeza, organização, um monte de coisa. Então, uma escola que tem uma nota mais alta, obviamente é uma escola melhor, porque tem a nota dos alunos, porque os alunos fazem prova também, e isso é contabilizado também. Então, os alunos têm um nível melhor, os professores, é um somatório de várias coisas. Então, eu quero contar pra vocês como é que eu fiz pra comprar a minha casa muito mais rápido do que a gente imaginava. Quando eu conversei com o Lucas, que eu tava decidida, vou baixar aqui um pouquinho lá, que eu queria ter a minha casa aqui na Califórnia. E ele falou, não, eu também quero, mas tudo no tempo certo. Tá. E a gente vinha nessa coisa, assim, porque existe um balanço, sabe, gente? Entre a gente também tá feliz e grato pelo que a gente tem e a gente desejar mais. Porque senão a gente fica mudando o tempo todo, porque a gente vai querer mais e mais e mais e mais. E fica aquela coisa descontrolada que a gente vai sempre achar que tá faltando alguma coisa na nossa vida, sendo que a gente não tá aproveitando o hoje, o agora, o estar com os filhos, estar num lugar confortável, gostoso. Então, tem um equilíbrio aí entre o desejar e o você ser grato e tá aproveitando. E eu acho que eu tenho isso muito bem definido na minha cabeça, assim, eu sou muito grata pelas coisas que eu tenho, por tudo que eu tô vivendo hoje, eu sou muito grata, mas eu consigo sonhar com coisas maiores e faço isso num ritmo que é bom pra nós, sabe? Mas eu acho que eu sou, dentro da minha casa, a pessoa que mais puxa a nossa família pra um novo patamar. Não, mas agora vamos viajar de business class, mas agora vamos para um próximo patamar. E aí, eu tava super grata pela casa, mas eu percebi que a gente tava entrando numa zona de conforto naquela casa, que era super gostosa, que as crianças gostavam, mas que não ia levar a gente tão cedo para ter uma casa nova. Então eu falei com o Lucas assim, e é isso que eu quero dividir com vocês hoje, que é o seguinte, a gente vai começar a fazer um movimento de mudança, mesmo sem ter nenhuma casa. E aí eu lembro que o Lucas falou, mas Mel, como assim? A gente acho que tava em pandemia. A gente tá em plena pandemia,
A gente não pode ficar saindo para visitar a casa. É o pior momento para a gente mudar agora. Eu falei, não, o momento é hoje. É o que a gente tem e a gente vai começar a fazer esse movimento como se a gente estivesse se mudando. E ao fazer esse movimento, a gente agir como se, a gente fingir que a gente já está de mudança, vai fazer com que as coisas se acelerem muito mais rápido. Porque eu hoje entendo que quando a gente entra numa nova frequência de realidade, tudo se acelera. Então, a gente tem muita dificuldade de acreditar que é possível a gente entrar numa nova frequência sem ter ainda aquilo que a gente quer. Por exemplo, quando eu queria muito ter um Tesla, eu estou dirigindo agora um Tesla. Eu queria muito ter um Tesla. Ir só na Tesla e fazer um test drive diversas vezes e me sentir naquela frequência, para algumas pessoas é idiotice, é burrice, tô perdendo tempo, poderia estar trabalhando para comprar um Tesla e naquele momento que eu tô, porque eu tava trabalhando, tá? Mas naquele momento que eu tô fazendo test drive, saindo da minha casa, indo fazer o test drive, eu poderia estar fazendo outras coisas, mas não, eu invisto um tempo intencionalmente nesse processo de me colocar num novo patamar. Eu falei até que ia falar do meu curso no vídeo passado e acabei falando o vídeo todo, esqueci de falar do curso, mas dentro do The Way a gente fala sobre uma técnica que se chama salto de realidade, que é a gente saltar para uma nova realidade, de alguma forma, e se aproximar da realidade próxima que a gente quer viver. Então eu falei para Lucas, ó, a gente quer viver numa casa maior, a gente quer uma casa que é nossa, a gente quer uma casa com piscina, essa casa que a gente está alugando não tem piscina, e eu mostrei para ele diversas coisas que a gente queria nessa nova casa. E eu falei, a gente vai começar a fazer esse processo de mudança. E aí eu pedi caixas de mudança, e foi engraçado, olha como a vida é, assim, coloca no nosso caminho tudo que a gente precisa. Eu falei, eu decidi, a gente vai começar a mudar, falei para as crianças, todo mundo feliz. Imagine, a gente não tinha nenhuma previsão de mudança, a gente não tinha visto nenhuma casa, a gente nem sabia se a gente tinha o dinheiro para investir na casa, eu só decidi. E aí eu falei para as crianças, a gente vai começar a arrumar as coisas que a gente quer levar para nossa casa nova. Que casa nova? Não sei. Ainda não temos, ainda não sabemos, mas vamos desejar. O que vocês querem que tenha? Como é que vocês querem que seja? Eu comecei a envolver eles nesse processo, sem medo de dar para trás. Essa que é a grande questão, porque eu acredito tanto naquilo que eu tô fazendo, mas tanto, que eu não fiquei, mas você não fica preocupada se você falar para os seus filhos que vai mudar e depois você não mudar? Não. Por quê? Porque eu confio. Se você confia numa coisa, por que você vai ficar com medo? Então, isso aí não é confiança. Isso eu vou falar para eles quando tiver certo. Mas para você não tá certo? Então, para mim, estava certo. Então, eu decidi que eu ia me mudar e aí eu comecei a comprar caixas de mudança. E nesse processo, anunciaram perto da minha casa uma pessoa que tinha acabado de mudar e estava doando aquelas caixas que é tipo armário, não sei se você já viu. E aí são tipo como se fossem armários altos e vem com um negócio para você pendurar suas roupas. E a pessoa pertinho da minha casa falou, todo ano esses armários na brasileira. Jogou no grupo das brasileiras, né? Gente, todo ano esses armários que eu acabei de trazer minhas roupas, tá tudo limpinho, vieram só com roupas, alguém quer? Falei, quero, fui lá e busquei. E aí comecei a separar todas as roupas que eu queria levar, já coloquei em sacos as que eu queria doar. E aí eu comecei a embalar os meus pratos. Aí o Lucas falou, você tá ficando doida, mesmo? Aí eu falei, não tô ficando doida. E eu tô fazendo isso intencionalmente com consciência. A gente vai se mudar. E a gente vai comprar nossa casa, a gente vai ter nossa casa finalmente. E aí comecei a fazer esse processo de arrumar as caixas, de arrumar as casas. E aí eu entrei em contato com uma pessoa para poder mostrar casas para nós. E aí a gente começou a vivenciar esse processo. Não foi da noite pro dia, gente, que as coisas aconteceram. Mas a partir daquele momento, a gente começou a fazer movimentos no mundo físico, colocar nossa energia física também no mundo, não só nossa energia mental, porque eu já vinha visualizando, eu já vinha imaginando tudo isso, eu já vinha criando pastas dentro do Pinterest de como seria a minha casa, de como eu ia decorar, de como é que eu queria, os vidros, a piscina, o quintal, mas a gente tem que trazer isso para o mundo físico e se aproximar de alguma forma, dando esse salto para essa realidade. Mesmo que sejam pequenos saltos. Eu vou visitar uma casa e eu volto para minha casa. Eu vou visitar uma casa. Ou seja, eu estou dizendo para o universo que eu já estou em movimento, que eu já estou colocando no mundo as minhas ações físicas para fazer aquilo acontecer. Então, eu fui visitar a casa. E aí eu ia com a minha família e todo mundo... E aí a gente foi fazendo esse processo. E o processo aqui é meio chato, sabe? Esse processo de visitar a casa aqui no Vale do Silício, porque as casas funcionam assim. A pessoa anuncia uma casa e muita gente quer aquela mesma casa. Então, tipo assim, a pessoa... Nessa época da pandemia, por exemplo,
tinha casas que a pessoa anunciava, sei lá, por 1 milhão, ela saía por 2 milhões. Porque as pessoas iam dando lances, aí você vai dando lance como se fosse um leilão, mais altos e mais altos. Então, sei lá, a pessoa anunciou a casa por 1 milhão, aí uma deu 1 milhão e 200, ofereceu o lance, né? A outra deu 1 milhão e 500, teve uma que ofereceu 2 milhões e levou, saiu no jornal e tudo. Ou seja, as pessoas estavam dando o dobro do valor da casa para conseguir a casa, principalmente na pandemia. Só que, em compensação, na pandemia, teve uma grande vantagem, porque o juros estava muito baixo também. Entendeu? Então, se você quisesse pegar financiamento, tava tipo 3% de juros. Então, isso também era muito legal. Mas, enfim, quando a gente ia visitar uma casa, a gente gostava da casa, a gente tinha que dar o lance no dia seguinte, porque em 2 dias a casa era vendida, batia o martelo, a casa era vendida. Então, as pessoas colocavam foto da família, mandava carta, fazia, acontecia. E a gente começou a visitar casas, e a gente viu algumas que a gente gostou, a gente deu lances em algumas que a gente gostou, mas toda vez que a gente deu o lance, engraçado, eu não sentia aquela certeza no meu coração. E aí, aqui no canal tem um vídeo que eu conto tudo de como foi que eu descobri que a minha casa era para ser minha casa. E eu vou contar das sincronicidades. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu queria realmente dividir o que você pode fazer para você se aproximar da realidade que você quer viver. Então, às vezes, o que está te faltando é dar esse voto de confiança e esse voto de fé de que você é capaz de materializar essa determinada realidade. Por exemplo, eu quero me casar, mas eu tô sozinha. Por exemplo, no caso da minha amiga, tem 4 anos que eu tô sozinha. Eu falei assim, separa um espaço no guarda-roupa, compra tudo de casal, compra jogo de prato para casal, compra e começa a pôr a mesa para 2 pessoas, começa a realmente colocar suas ações no mundo, dizendo que você sim é alguém que confia de que essa realidade vai acontecer e o mais breve possível. Porque quando você coloca isso, você está dando um voto de confiança gigantesco. Tem uma pessoa na minha família que ela queria muito engravidar e ela estava num processo de dificuldade de engravidar mesmo. E aí, né, várias coisas. E eu falei assim, você já se tornou mãe de verdade antes de engravidar? Por exemplo, a casa que você mora hoje seria a casa que vai ser a casa que a sua filha vai morar, que vocês vão morar juntos e tal. Não, eu quero me mudar antes de engravidar. Eu falei, então muda. Porque essa casa aqui só tem um quarto e eu quero que tenha 2 quartos, que eu quero ter um quarto pra minha filha. Eu falei, então muda de casa. Ah, mas tô esperando engravidar. Então, fica esperando a prova acontecer para depois você tomar atitude. Então, na verdade, a gente é a lei da causa e efeito, né? A gente que causa o efeito no mundo para que o efeito aconteça e não o contrário. A gente fica esperando ver para crer. A gente fica esperando acontecer para depois eu decidir. Eu quero me mudar, mas eu vou ficar esperando achar a casa, depois eu organizo, né? Para quê? Só que é o contrário, eu tô propondo para você um novo exercício que é você entrar em ação primeiro para causar esse efeito no mundo. A sua energia, o seu movimento, ele tem um poder e ele gera uma energia no mundo que faz com que as coisas comecem a se movimentar. E aí vem os sinais, as sincronicidades, os caminhos, as pessoas certas, tudo começa a acontecer. Então, depois que eu comecei a fazer esse movimento, a gente encaixotou tudo. Parece mentira, mas é verdade. A gente encaixotou tudo. Deixou do lado de fora 4 pratos, 4 garfos, tudo que a gente comia de pouquinho e o resto todo encaixotado. E eu comecei a deixar na minha sala. Aí Lucas, Mel, não tem nenhum lugar melhor pra você deixar essas caixas, não? Bota na garagem. Eu falei, não, a caixa vai ficar aqui na minha sala. Pra todo dia quando eu passar, sair pra buscar as crianças, fizer tudo, eu tá consciente de que a gente tá num processo de movimento. Ficava feio minha sala? Ficava, mas eu fiz consciente. Eu acho que no vídeo, inclusive, tem o vídeo das caixas na minha sala. Um vídeo aqui no canal que eu falo sobre qual criei a minha casa dos sonhos, tá aqui. E aí eu explico tudo detalhadinho. Mas é impressionante que quando a gente decide, quando a gente dá comandos novos para nossa mente, a gente começa a agir de acordo com esses comandos, tudo começa a mudar. Então, a gente muda quem a gente é. Então, como é que é uma pessoa que já é proprietária de uma casa? O que ela está fazendo? Se eu já tivesse com a casa comprada nesse momento, o que eu estaria fazendo? Como é que eu estaria vivendo? O que eu estaria fazendo nesse momento? Eu estaria arrumando caixas para me mudar. Se eu quero ter um relacionamento amoroso, o que eu estaria fazendo nesse momento? Estaria me arrumando. Eu acho que eu ia comprar uma roupa nova para sair com meu namorado. Acho que eu ia comprar um não sei o que para fazer um jantar. Eu acho que eu ia comprar um vinho. Compra o vinho. Começa a pôr a mesa. Começa a fazer as coisas. E enviar esse comando para a sua mente, para o seu subconsciente, de que aquilo ali já está acontecendo. E aí, nesse processo, você vai visualizando, você vai confirmando. E quanto mais você se mantiver nessa frequência de realidade, mais rápido vai acelerar essa realidade de acontecer. O importante é você conseguir se manter nisso, porque
Não adianta você, Mel, mas eu fiz o que você mandou, eu coloquei todas as caixas e não aconteceu nada. E aí você arruma as caixas, passou 10 minutos que você arrumou as caixas, você fica, que difícil encontrar casa, porra, aqui é muito difícil nessa cidade. Mas não sei o que. E aí você se queixa, se queixa, se queixa, se queixa, se queixa. Não adiantou nada o trabalho que você fez. É um trabalho que tem que acontecer em conjunto, o trabalho da sua mente com o seu trabalho físico. Você vai alinhar essas duas coisas poderosíssimas para caminhar em direção a essa realidade, tá? E aí, para ajudar vocês nesse processo, eu estou fazendo agora um estudo de um livro que eu quero convidar você a fazer junto comigo, que se chama O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Eu esqueci de me apresentar para quem está chegando agora, tem muita gente nova chegando no canal, então eu quero dar as boas-vindas. Eu sou Mel, eu sou uma baiana de Salvador, que moro aqui no Vale do Silício, na Califórnia, que transformou muito, absurdamente sua realidade, que hoje em dia olha para a realidade, para minha realidade e penso, como foi que eu parei aqui? É mesmo verdade que isso tudo está acontecendo, Mel. Mas eu saí de uma realidade que não era nada abundante. Se vocês quiserem acompanhar os meus vídeos aqui, eu mostro como era o nosso apartamento. Meu primeiro apartamento com o Lucas, nem eu nem ele viemos de berço de ouro. Quando eu nasci, nem berço eu tive. Logo que eu nasci, a gente dormia em colchões. Eu, meu pai e minha mãe. Lucas também não veio de uma realidade abundante. Quando a gente casou, a gente morava num apartamento bem pequenininho. E... como é? O que eu ia falar? A gente morava num apartamento pequeno. Eu ia contar um detalhe. As portas dos nossos armários não abriam. Não fechavam totalmente. Abriam e ficavam meio que pendurados, sabe assim? Eu mostro as fotos do apartamento aqui. Tudo meio que eu tinha de acessório, óculos, hidratante, ficava tudo no necessaire, porque a gente não tinha um móvel maior para colocar as coisas. O armário já ficava as roupas, não cabia tudo. Era bem pequeno mesmo, não tinha nem espaço para pendurar a toalha, e a toalha secava, a toalha ficava molhada. Então era um apartamento muito pequeno quando a gente começou a nossa vida e a gente conseguiu transformar muito essa realidade. Hoje meu marido trabalha no Google aqui, no Vale do Silício. Eu tenho a minha empresa, eu faço aquilo que eu amo, eu tenho os meus cursos online. Só fazendo um parêntese, se você quiser fazer parte do meu curso de reprogramação mental e criação da realidade, que é o curso mais poderoso que você vai encontrar, de uma neuropsicóloga que se dedicou para criar um curso de transformação de realidade, de mentalidade, de mudança de mentalidade. Então, clica aqui no link aqui embaixo que vai ter o link do meu curso The Way. The Way significa o caminho, e é um caminho para levar você durante 3 meses para você viver esse processo incrível de transformação. Mas então, a gente está fazendo o estudo desse livro, O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Se você não tem, não faz mal. Ele é um livro muito conhecido, eu li esse livro há muitos anos atrás. E aí eu perguntei para vocês que livro vocês queriam que eu fizesse um estudo, e vocês falaram dele, e eu já estava intuindo, antes de você falar, vocês acreditam? Antes de vocês falarem o livro que vocês mais queriam, eu já estava intuindo que devia ser esse livro. Eu acho que esse é um livro que é muito, que tem assim, a base para a gente entender mais da nossa mente subconsciente. Tem exercícios poderosos para vocês fazerem aqui, que vai levar vocês para trazer isso tudo que eu vou falando para a prática, né? Então, eu tô na página 50, se você tiver o livro, você pega o livro. Se você não tiver, não se preocupe, não precisa comprar, porque eu vou ler o livro todo e vou discutindo com vocês e trazendo para a vida real, tá? Mas ele tá falando sobre a mente subconsciente, ele fala que a mente subconsciente não bate boca. É impressionante. A mente subconsciente, ela é onisciente, conhece as respostas a todas as perguntas. Não obstante, ela não sabe que sabe. Não argumenta com você, nenhum refuta. E não diz, você não deve gravar em mim sugestões desse tipo. Eu não quero isso ou eu quero isso. Ela vai absorver aquilo que você vai entregar para ela. Então, quando você diz, eu não posso fazer isso, eu não tem como eu me mudar agora, eu não tenho dinheiro para me mudar, ela vai obedecer e só vai encontrar caminhos que vão fortalecer essa crença que você tem. Ou então, quando você diz, eu sou velho demais, eu sou velha demais para gravar vídeo. Eu sou velha demais para conhecer um relacionamento. Minha mãe, depois dos 60... ou estava perto de fazer 60, conheceu o marido dela e eles se casaram e eles são completamente apaixonados. Um relacionamento incrível, eles são bem apaixonadinhos, fazem viagens maravilhosas, passeiam tanto juntos, são super companheiros. E eles se conheceram e foi maravilhoso. E não conheço o político certo, não conheço a pessoa certa. Tem muita gente que fica dependendo de uma segunda. Mas meu marido não me apoia. Meu marido não me apoia. Essa é a última coisa que eu quero ouvir de você, que me segue aqui no canal. E você não vai precisar ficar dependendo do apoio de ninguém. Não que você não deva transformar essa realidade, do seu marido poder te apoiar no futuro. Não é isso que eu tô falando. Tô falando que você não dependa disso. A gente não deve depender disso pra gente criar a realidade que a gente quiser. Nem de homem nenhum, nem de mulher nenhuma, nem de ninguém.
Porque a gente tem um poder dentro da gente. Nós somos imagem e semelhança do Criador. E nós temos o poder de criação. E esse poder de criação é nossa responsabilidade. Quando a gente entende da nossa responsabilidade, a gente vai muito mais longe. Porque a gente não coloca as outras pessoas na conta. A gente faz de acordo com aquilo que a gente tem e com a gente acredita, tá? Você está impregnando o subconsciente com esses pensamentos negativos, se você fica repetindo essas coisas. E o subconsciente vai responder de acordo com aquilo que está sendo sugerido. Você, na verdade, está bloqueando o seu próprio bem. Está trazendo carências, limitações e frustrações para a vida. Quando na mente consciente você cria obstáculos, impedimentos e demoras, ignora também a sabedoria e inteligência residentes na sua mente subconsciente. Está na realidade dizendo que ela não pode resolver os seus problemas. Essa atitude leva a uma congestão mental e emocional, seguida por doenças e tendências neuróticas. Para transformar desejos em realidades e vencer a frustração, afirme convictamente várias vezes por dia a seguinte afirmação, que eu vou dividir com vocês agora. Eu posso, inclusive, deixar ela no box de informações aqui para vocês, se vocês quiserem, tá? Ou se alguma de vocês quiser copiar e escrever aqui embaixo, eu agradeço também. Então, tudo aquilo que você dá para sua mente subconsciente, através da sua mente consciente, vai ficar impregnado e ela vai te ajudar a encontrar caminhos. Então, se eu dissesse para mim, não tem como a gente mudar agora, a gente não tem condições de mudar agora. Tá no meio da pandemia, tudo aquilo que eu dissesse ia ser refletido na minha realidade. Mas não, eu disse uma coisa diferente, eu disse eu estou decidida e eu vou me mudar. Como isso vai acontecer, eu ainda não sei. Mas eu vou fazer tudo que está ao meu alcance para isso acontecer. E eu fiz tudo que estava ao meu alcance. E ao fazer tudo que estava ao meu alcance, a minha mente subconsciente estava ali trabalhando. Como é que eu posso aproximar ela dessa realidade? Quais são as situações que eu preciso prestar atenção para trazer para ela de informação? Porque a gente tem muitas informações que estão ali guardadas. O que é que eu posso trazer para fortalecer essa decisão que ela tomou? Então, a nossa mente subconsciente, ela pode ser nossa maior aliada ou pode ser nossa maior inimiga, dependendo de como é que a gente vai coordenar a nossa mente subconsciente, dos comandos que a gente vai dar. Então, ele vai trazer uma afirmação que diz o seguinte, presta atenção. A inteligência infinita que me deu esse desejo me conduz, guia e me revela o plano perfeito para sua materialização. Sei que a sabedoria mais profunda de meu subconsciente está nesse momento respondendo e o que sinto e afirmo no mundo interno manifesta-se no mundo externo. Há em mim estabilidade, equilíbrio e equanimidade. Eu gostei dele falar que há em mim estabilidade e equilíbrio. Eu trago isso muito para o bem-estar, porque não adianta a gente tomar uma decisão e a gente começar a fazer esse movimento e aquilo trazer para a gente um mal-estar. Se isso trouxer para você um mal-estar, você não está no caminho certo. Então, você tem que se estabilizar nessa decisão e aquilo tem que te trazer animação. É como quando você vai viajar. Você já comprou a passagem, você já sabe que você vai para o Havaí. E aí você começa a arrumar a mala animado, porque você sabe que está tudo certo. Com o universo é a mesma coisa. Você sabe que tá certo. E se você sabe que tá certo, que em algum momento você vai fazer essa mudança, você vai arrumar aquilo ali animado. Mas se você arruma aquilo ali, mas fica... Ai, se eu estiver me enganando, eu acho que eu tô ficando doida. E se eu estiver fazendo tudo isso e não der em nada? Isso aí não vai adiantar de nada. Então é melhor você nem fazer. Entendeu? Então você tem que continuamente afirmar para você que você está no caminho certo, que você está fazendo o que você precisa fazer, que você tá muito próxima de materializar aquilo que você quer. E ele vai dizer, por outro lado, se diz, estou num beco sem saída, estou perdido, não há como escapar desse dilema, você nem obterá respostas, nem reação do subconsciente. Se quer que ele trabalhe para você, terá que lhe fazer o pedido certo e aliciar-lhe a cooperação. Ele está sempre trabalhando por você. A nossa mente é uma perseguidora de objetivos por natureza. É engraçado que quando a gente, sei lá, vai... competir numa corrida. A gente sabe que a gente tem que chegar naquele ponto ali. Por que a gente sabe que a gente tem que chegar no ponto ali? A gente sabe o quanto a gente tem que treinar, o quanto rápido a gente tem que ir. A gente vai pegando informações que a gente precisa para conseguir chegar naquele ponto. Eu preciso correr tanto, eu preciso de tal tênis, eu preciso desse... E a gente vai juntando todas essas informações e colocando em prática. Eu preciso treinar todo dia na rua. Eu preciso fazer isso, isso, isso. Então, a nossa mente gosta de ter um alvo para ela chegar, um objetivo para ela alcançar. Porque ela vai fazer de tudo para chegar lá. Mas se você tá, eu quero me mudar, mas não colocou um alvo, não colocou um objetivo claro, não colocou uma intenção verdadeira, não colocou as suas ações físicas no mundo, não vai acontecer. É a mesma coisa que dizer, eu quero ganhar a corrida, mas não vou correr na rua, não vou pesquisar qual tênis eu preciso usar, não vou pesquisar como é que eu preciso movimentar minha perna. Então, vou só desejar ganhar, vou ficar me imaginando aqui, visualizando, ganhando. Isso tem algum efeito? Tem.
mas sozinho ele não vai fazer, não vai te trazer resultados, tá? Embora tenha mente própria, ó, eu pulei um pedaço. Ele vai dizer o seguinte: quando você corta o dedo, ó, se... Deixa eu voltar aqui pra onde eu tava, tá, gente? Que eu me perdi. Se você quer que ele trabalhe para você, você tem que fazer o pedido certo e fazer com que ele coopere com você. Ele está sempre trabalhando por você. Nesse exato minuto, controlar-lhe a frequência cardíaca, controla-lhe a frequência cardíaca e a respiração. Quando você corta o dedo, ele põe em movimento um complexo processo de cura, pois sua tendência fundamental é sempre para a vida e ele nunca descansa, procurando cuidar de você e preservá-lo. Todo o seu corpo se movimenta para curar aquele pedacinho. Tudo vai mandando informação ali. Quando você sente frio, tá num lugar frio, todo o seu corpo tenta buscar aquecer o coração. Os seus órgãos funcionam para aquecer os órgãos principais do corpo para poder proteger você. Tudo no seu corpo é lindo, o cérebro é maravilhoso, o corpo é maravilhoso. Ele tá trabalhando sempre para o melhor pra gente, pra nossa proteção. A gente é que às vezes dá comando contrário para eles, entendeu? Então a gente tem que dar o comando certo para nossa mente, porque ele tá levando a gente para frente. A vida é sempre para frente. A nossa mente quer levar a gente para frente, mas a gente precisa dar poder para a mente fazer isso. Dar o comando certo para ela fazer isso. Embora tenha mente própria, o subconsciente aceita seus padrões de pensamentos e imagens mentais. Quando busca a solução de um problema, ele responde, mas espera que você chegue a uma decisão e a um julgamento correto com a sua mente consciente. Então ele espera que você decida e que você decida pela coisa certa que vai levar você e ele para o lugar que você quer, para o lugar certo. Quando busca a solução de um problema, ele... já falei isso. Você tem que reconhecer que a resposta já está no subconsciente. Se você diz, eu acho que não tem solução, esse problema acho que não tem solução. Eu estou todo enrolado e confuso. Por que eu não recebo uma resposta? Você neutralizou a sua oração, mesmo que você tenha feito uma oração positiva, conversou com Deus, pediu a Deus um caminho, mas você fica, meu Deus, mas eu acho que esse negócio é muito difícil, não tem solução. Então você está contradizendo a própria oração que você fez. Você está neutralizando a sua oração. Tal como um soldado que marca passo, você gasta energia vital sem sair do lugar. Ou seja, você está colocando muita energia numa coisa e tirando. Você está colocando e tirando. Eu vejo muita gente fazendo isso na vida. Quer transformar a vida financeira e vai lá e dá 2 passos para frente, 3 para trás. Toma uma atitude que é super abundante. Não, eu vou agora no supermercado, vou comprar uma coisa que eu gosto, não sei o quê. Volta para casa e está reclamando das contas. Então não percebe que tá dando 2 passos para frente, 3 para trás, 2 para... Então você tem que alinhar isso aí. Eu vou continuamente repetir em todas as situações. Quando eu for fazer uma compra, quando eu for pagar uma conta, quando eu for num restaurante, eu vou alinhar esse meu pensamento abundante para diferentes situações. Para as rodas da mente, relaxe, solte-se tranquilamente e afirme. Meu subconsciente sabe a resposta. Está me respondendo agora. Sou grato porque sei que a inteligência infinita de meu subconsciente conhece todas as coisas e está me revelando agora a resposta perfeita. Minha convicção autêntica está liberando agora a majestade e a glória de minha mente subconsciente. Eu me rejubilo porque sei que é assim. Eu estava conversando com uma pessoa, com quem foi, meu Deus, agora no último evento que eu fui. E, eu tô tentando me lembrar agora com quem foi que falou que recebeu uma informação do que ela tinha que fazer como trabalho. Quem foi? Tô tentando me lembrar. Não tô me lembrando, mas se eu me lembrar enquanto eu tô contando, eu falo pra vocês. Eu tava conversando com uma pessoa e aí ela me falou o seguinte, Mel, foi impressionante, assim, que eu decidi que eu queria mudar, que eu queria fazer uma coisa diferente. Me lembrei. Foi uma amiga minha, Arlete. Ela hoje é dona de uma empresa de intercâmbio aqui no Vale do Silício. Eu vou fazer até propaganda da empresa dela, porque é muito boa. Ela tem uma empresa de intercâmbio chamada Eagle Intercâmbio. E ela tem escolas de inglês também. É muito, muito legal. Então, se você é brasileiro, imigrante, ela dá muito lugar para os brasileiros trabalharem com ela. Ela é uma pessoa, assim, muito querida. E aí, ela estava me contando, assim, que ela estava no meio da noite e veio a informação para ela, assim, de ter uma escola de inglês para brasileiros que estão aqui num determinado lugar, que é em Sacramento, porque ela falou assim, as pessoas que estão em Sacramento têm que ir dirigir até São Francisco, é longe para poder estudar. E ela queria criar essa escola, e ela disse que veio numa intuição, assim. Ela queria, né, criar algo novo e veio essa intuição e ela criou a escola de inglês. Ela já tinha o intercâmbio, que eu também não sei como foi que veio, mas provavelmente também foi intuição.
E aí ela recebeu essa informação. E quando ela recebeu, ela falou na mesma hora, era de noite, eu peguei um papel, comecei a escrever, e dei vazão àquele pensamento que veio pra mim naquele momento. E a partir dali, eu comecei a dar passos para fazer acontecer, comecei a ver pessoas que poderiam entrar junto comigo nesse projeto. E, foi impressionante como as portas começaram a se abrir em todos os aspectos. E é bem assim. Quando a gente sente aquela intuição que vem do coração, de que a gente tem que tomar uma determinada decisão, e isso vai fazer a diferença para as pessoas, principalmente quando a gente tem esse desejo assim que vem forte, a gente tem que seguir e as respostas vão vir. E as respostas vêm do nosso subconsciente. Então, toda vez que você estiver sem saber o que você quer fazer, sintoniza com você, sintoniza com Deus e pede, e fala assim, eu sei que está vindo para mim, eu sei que tem algo maior. Isso tranquiliza a gente demais. E que vai vir para mim, por favor, me traz essa informação do que eu preciso fazer nesse momento e deixe sua mente relaxada e aberta para virem todas as respostas para você, tá? E aí ele vai trazer aqui um seguinte, ele vai dizer, passe em revista os pontos importantes desse capítulo, e ele vai falar sobre todos os pontos importantes desse capítulo, que a gente vai entrar no próximo vídeo, no capítulo novo, que é no capítulo 3, se não me engano, deixa eu ver. Capítulo 3, eu tô muito animada. E aí, quais foram as coisas que a gente viu até aqui? E depois de que você terminar esse vídeo, vai na minha playlist, O Poder do Subconsciente, e assiste os outros vídeos que eu tenho certeza que vão te ajudar muito. Passe em revista os pontos importantes desse capítulo. Número 1, pense no bem e o bem acontecerá. Pense no mal e o mal se seguirá. Durante o dia inteiro, você é aquilo que você pensa. Isso aí tá óbvio, mas eu espero que não esteja somente óbvio, mas esteja enraizado em você e que você esteja cuidando daqueles pensamentos que você está dando poder. Número 2, a mente subconsciente não discute com você. Ela aceita o que a mente consciente decreta. Se você diz, não tenho como comprar isso, o subconsciente trabalha para tornar verdade essas palavras. Escolha um pensamento melhor, resolva, vou comprar isso, eu aceito na minha mente. Me lembrei aqui uma vez que minha filha queria aquela casa gigante da LOL, a casa custava $500. E aí eu lembro que ela falou assim, mamãe, eu quero amanhã essa casa da LOL. Aí eu pensei em dizer, filha, a gente não vai comprar hoje a casa da LOL pra tá aqui amanhã. E toda vez que eu penso em como dar resposta para meus filhos com relação a coisas que eles pedem, eu penso que eles não dependem somente de mim. Eles dependem de todo o universo e toda a criação que eles estão fazendo. Eu falei, tá bom, minha filha. Eu espero que em breve você esteja brincando com sua casa do LOL. Comece a imaginar como é que vai ser essa casa. Como é que você vai botar uns brinquedinhos dentro. Como é que vai ser. E aí eu dei vazão para o sonho dela de ter a casa da LOL. Pasmem, uma pessoa estava doando aquela casa da LOL com os móveis dentro. Eu tenho a foto da casa da LOL. E eu acho que eu já contei no vídeo isso aqui. Eu já contei no vídeo. Aí eu falei, filha, tem uma pessoa doando a casa da LOL. Parece mentira. Uma casa de $500 de boneca. Fui lá buscar a casa da LOL. Tava linda, perfeita, com os móveis dentro. A moça falou, eu dei pra minha filha não achou graça, não brincou. E aí eu queria presentear uma outra criança. E Luísa com a casa da LOL dela, que não foi dada por mim, foi dada pela criação de Luísa, porque teve fé e confiou de que aquilo ia acontecer para ela. Parece mentira, mas foi exatamente o que aconteceu. Então, antes de você tolher a sua criança, confie de que ela tem o poder de criação dela, que o universo está todo conectado e que aquele desejo dela pode vir de fontes que são diferentes das fontes que... Você não é a fonte da criança, entenda. A fonte da criança é Deus, é a conexão dela com Deus direta, entendeu? Então, nem tudo precisa vir somente de você. Número 3, você tem a capacidade de escolher. Escolha saúde e felicidade. Pode escolher ser simpático ou pode escolher ser antipático. Prestativo, alegre, cordial, amigo, e todo mundo responderá na mesma medida. Essa é a melhor maneira de desenvolver uma personalidade maravilhosa. 4, a mente consciente é o vigia ao portão. Tem como função proteger-lhe o subconsciente de impressões falsas. Resolva acreditar que algo bom pode lhe acontecer e que está acontecendo agora. Seu maior poder é a capacidade de escolher. Escolha felicidade e prosperidade. Até quando acontece uma coisa que você não era o que você esperava, confie de que a vida é sempre para frente. De que tem algo ali que está te ajudando de alguma forma. Teve uma vez que eu fui gravar um vídeo que era um anúncio para uma pessoa há muitos anos atrás, e aí eu fui pro parque, comprei flores, preparei todo o anúncio, era quando eu tinha um blog, né, de criança, e aí gravei todo o anúncio, voltei pra casa, quando eu voltei pra casa não tinha som, vocês acreditam? Me deu uma coisa, eu falei, gente, que coisa, eu fiquei tão chateada, porque demandou muito tempo, Luísa era pequena, Luísa levantava, sentava, e tinha que ter Luísa no anúncio. Depois de um tempo eu falei, será que não tem algo muito melhor pra mim, e por isso deu errado?
E quando a gente começa a ver a vida dessa forma, a vida nos presenteia com coisas muito melhores. E aí eu tive outras ideias para gravar aquele mesmo anúncio de uma forma diferente, que ficou lindo e foi maravilhoso. Então, a gente tem que entender que a vida, às vezes, está nos direcionando para algo ainda muito melhor. O comando que a gente vai dar para nossa mente pode reverter tudo, entendeu? A mente consciente. Tá. Número 5. As sugestões e declarações de outras pessoas não têm poder de machucá-lo. O único poder está na maneira como você pensa. Você pode resolver rejeitar os pensamentos e as declarações dos outros e afirmar o bem. Você tem o poder de resolver como você vai reagir. A gente já falou muito sobre isso aqui. Às vezes as pessoas chegam pra gente e colocam pra gente coisas sobre nós mesmos que nós não somos. Ou falam assim: ah, você é muito egoísta. E se você não acha que você é, você tem que dizer, não, em que sentido você está dizendo isso? Tem alguma situação que confirme o que você falou? Porque eu não me acho uma pessoa egoísta e eu tenho várias provas de que eu não sou. E talvez a pessoa seja sua amiga, tá querendo dar uma crítica construtiva para você, tudo bem, ouça o que ela tem a dizer, talvez você possa melhorar com isso. Mas tem muita gente que coloca coisas negativas na gente que a gente não tem. Como um menino que falou que minha perna era fina e eu passei a acreditar que minha perna era fina e parei de usar short e aquela coisa toda que eu já contei pra vocês. E às vezes as pessoas colocam as crenças dela na gente e chamam a gente de coisas ou falam pra gente coisas que a gente não é. No grupo também que eu tava nesse evento, a moça tava falando que o marido dela falou pra ela que ela se vestia parecendo uma macaca, que ela tava gorda igual uma baleia. E eu fiquei assim, meu Deus, como que isso pode impactar absurdamente, sabe? Numa pessoa, ou não impactar, ou ser o contrário, isso ser um motivo para ela dizer, poxa, isso aí é uma informação. E essa informação vai fazer com que eu me afaste de repente desse marido, talvez ele não é para mim. Talvez eu preciso de alguém que seja mais compatível comigo e que valorize a pessoa que eu sou, a forma que eu me visto, o meu corpo. Então, ali tem uma informação poderosíssima que talvez ela aproveite, talvez não. Se ela tá, eu acho que ela continua casada com essa pessoa, então talvez ela não tenha aproveitado não dessa forma, ou talvez ela tenha mudado o relacionamento dela a partir dali, tenha tido conversas importantes que ela tinha que ter tido com ele, e talvez nunca tenha tido. Então, a gente não pode aceitar a sugestão das outras pessoas sobre a gente e deixar que aquilo influencie a nossa realidade, a gente vai mudando a nossa realidade por conta disso. Senão a gente vai se diminuindo, a gente vai criando crenças negativas sobre nós mesmas, e aí a gente vai atrair coisas que a gente não quer. Número 6. Cuidado com o que você diz. Você terá que responder por cada palavra ociosa. Jamais diga, vou fracassar, vou perder meu emprego, ai, não posso pagar o aluguel. Porque a gente diz coisas assim da boca pra fora. Eu não gosto, eu sempre presto atenção nessas coisas. Sabe quando eu era criança e vinha um flanelinha pedir dinheiro pra meu pai, né? Limpando o vidro, pedia pra meu pai. Meu pai, meu pai nunca dizia, tô sem dinheiro. Meu pai falava, eu não tô com dinheiro agora, tá? Eu deixei em casa. Ele nunca dizia, tô sem dinheiro. Ele falava pra mim, não fala que tá sem dinheiro. Porque se falar que tá sem dinheiro, você tá dizendo pra você mesmo que você não tem dinheiro, entendeu? Então, coisas simples como essa, ou então, sei lá, seu filho derramou o leite no chão e você fala, ai, meu Deus, que desastre. Desastre, gente, desastre é um desastre natural, é um terremoto, uma parada assim, tipo, isso não é desastre. Vamos colocar o poder correto nas palavras, vamos falar as palavras corretamente. E aí ele vai dizer, número 7, sua mente não é má, nenhuma força da natureza é má. Tudo depende do modo como você utiliza os poderes da natureza. Use a mente para abençoar, para curar, para inspirar todas as pessoas em todas as partes. Já tá dito, não precisa nem explicar. Jamais diga eu não posso. Domine o medo substituindo pela declaração seguinte, eu posso fazer qualquer coisa graças ao poder da minha mente subconsciente. Então nunca diga que você não pode. Mesmo que você não esteja numa realidade que você não consegue fazer determinada coisa hoje, não diga que você não pode. Diga que você está em processo de conseguir fazer aquilo que você quer. Sempre em processo. Eu adoro essa palavra. Essa palavra não, essa afirmação. Eu estou em processo. Eu não tenho ainda, mas eu estou em processo de ter. Comece a pensar a partir das verdades e princípios eternos da vida e não do ponto de vista do medo, da ignorância, da superstição. Não deixe que os outros pensem por você. Escolha seus pensamentos e tome suas próprias decisões. Se a gente for deixar as pessoas escolherem pela gente, a gente vai deixar a nossa vida de um jeito que a gente não gostaria. Então, tome suas decisões. Agora mesmo eu recebi uma proposta não de trabalho, mas de ir por um caminho que eu já não quero ir dentro do trabalho. Uma linha. Deixa eu explicar exatamente. Uma empresa me procurou para ficar responsável pela minha parte de marketing e de outras coisas, só que para isso eu teria que fazer determinados tipos de lançamento, trabalhar de uma determinada forma, que não é mais o meu objetivo. Como vocês sabem, que me acompanham aqui mais tempo, eu estou no processo de transformação de trabalho e eu estou em busca de criar algo novo. Então,
a vida pega e chama você para percorrer caminhos parecidos com o que você já tinha. Mas por que eu tô falando isso? Eu tava falando sobre a capacidade de você escolher. Que quando você diz não, você também tá escolhendo. Então eu vou dizer não essa semana, até que a gente ia ter uma segunda reunião, e eu vou dizer não, porque eu tô escolhendo um novo lugar que eu ainda não sei exatamente qual é, mas eu tenho tanta certeza que eu vou criar algo novo que vai ser muito melhor, que eu vou dizer não consciente de que eu tô dizendo sim para algo maior que eu vou realizar, tá? Então, quando você também diz não para uma determinada coisa, você também está fazendo uma escolha muito poderosa na sua vida. E você está dando um comando para sua mente subconsciente de que você não está voltando atrás por medo do que está na frente não dar certo. Você tá tão decidida que você não faz questão, porque você tem certeza que aquilo que você vai fazer vai dar certo, sabe assim? E é isso. Número 10. Você é o comandante da sua alma, a mente subconsciente e o senhor do seu destino. Lembre-se, você tem a capacidade de escolher. Escolha a vida, escolha a saúde, escolha a felicidade. Último, número 11. Tudo aquilo que a mente consciente supõe e acredita que é verdade, a mente subconsciente aceita e procura realizar. Acredite em boa sorte, orientação divina, ação correta e em todas as bênçãos da vida. E é exatamente assim. Tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que você coloca no seu campo mental, que você repete, que você reafirma, que você se movimenta para lá, dando esse salto de realidade que eu contei nesse vídeo de hoje, não tem como você não materializar. É só uma questão de tempo, mas você precisa confiar, tá? Então, eu quero que você escreva a seguinte afirmação no vídeo de hoje, que é: eu confio no meu poder de criação. Isso é tão poderoso. Talvez você nunca tenha dito isso em voz alta, nunca tenha escrito. Escrever tem um grande poder também. Então, escreva: eu confio no meu poder de criação. E aí, você vai escrever no de outra pessoa. Quando a pessoa escrever: eu confio no meu poder de criação, você vai dizer: eu confio em você também. Vamos fortalecer essa nossa comunidade aqui. Você vai comentar e a outra pessoa vai comentar no seu, dizendo que confia em você. Porque às vezes a gente não tá rodeado de muitas pessoas que confiam na gente. Tem muita gente que não tá. Eu sei disso. Porque muita gente divide comigo. E eu quero escrever pra você. Eu quero escrever em todo mundo que comentar aqui. Eu vou escrever: eu também confio em você. E eu vou colocar minha energia nesse comentário. Então comente que eu vou colocar minha energia dizendo que eu também confio em você. E eu tenho certeza que você vai vivenciar essa mudança. Viu? E é isso. A gente se vê em breve. Receba meu abraço apertado. Te vejo em breve. Até mais.